Amados, bom dia a todos. Bom dia aos amigos que irão ouvir esta mensagem. Gostaria de saudar a todos, com a paz do Senhor. Que essa paz venha habitar em todo o nosso lar e toda a nossa vida, todo o nosso ser, né? Vivemos momentos difíceis hoje, né? Questão dessa pandemia, essa questão caótica a qual a sociedade está vivendo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus, né? Que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 22, que nos diz o seguinte: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Amém? Todo este versículo, do versículo 19 até o versículo 31, Jesus nos conta uma história de duas pessoas. São dois personagens que são apresentados para nós. O primeiro dele é o rico. No versículo 19, já nos diz o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e tinha linho finíssimo, ou seja, a questão aquisitiva dele financeira era muito grande, era muito rico. Porém, existia a outra pessoa da história, um outro personagem, que se chamava Lázaro. E esse, porém, era mendigo. Esse, porém, era a pessoa excluída da sociedade. Lázaro ficava afora da casa do homem rico, né? Vamos se dizer, ficava ali pelas calçadas. E o homem rico, ele tinha uma vida bastante extravagante, bastante de ostentação, bastante leviana, vamos se dizer, a qual ele esquecia de Deus, né? E vemos mais versículos à frente que ele realmente esquecia de Deus. E vemos, por outro lado, Lázaro, né? Que queria pelo menos a comida que caía, né? Da mesa desse homem rico. Ou seja, ele queria pelo menos uma migalha, pelo menos algo para que pudesse saciar sua fome. Mas isso nem ele conseguia. E chegou um momento em que este mendigo morreu. Este mendigo, tendo morrido, veio os anjos e levou para Abraão. E chegou, passou-se o tempo e o rico também morreu. Só que nesse momento vamos ter uma inversão de situações. Outrora, quando o mendigo era desprezado, era excluído pelo fato dele não ter dinheiro, pela forma que ele se vestia e por tudo as outras coisas a qual agregava a ele. Teve uma inversão agora. O livro de Tiago, se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 5, do primeiro até o 5, ele nos fala que há sempre essa questão que não pode haver no meio dos cristãos, no meio do povo de Deus, que seria essa questão de distinções de pessoas, pelo modo de vestir ou até mesmo pela questão salarial de alguns, né? Pelo o ponto de algum ser o gerente de alguma empresa ou ser algum empresário, não. Até porque para Deus todos são iguais. Então, se eu sirvo ao Senhor, se eu tenho que obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, se para Deus todos são iguais, então para mim também tem que ter todos são iguais. Não tem que ter essa distinção, né? E nesse momento há uma inversão em que Lázaro agora se encontra nos seios de Abraão, né? Se encontra no céu. Outrora, agora o rico se encontra no inferno. Como eu disse
alguns minutos atrás, que o rico levava uma vida leviana, levava uma vida a qual esquecia de Deus. Para ele era o que era ele, pronto, era ele, o dinheiro, a vida de ostentação que ele tinha e tudo mais. Mas sabemos que tudo o que nós fazemos tem um preço, né? O salmista, no Salmo de número 90, versículo de número 10, ele nos fala o seguinte, que o tempo se passa, né? Para ficar melhor para o entendimento de vocês, eu vou até ler aqui, Salmo 90, Salmo 90, no versículo 10. Os dias da nossa vida sobem de 60 anos ou, em havendo vigor, a 80 neste caso. O melhor dele é canseira, enfado, porque tudo passa rapidamente e nos voamos. Olha o que eu quero assimilar esta palavra com Lucas. A vida daquele jovem rico, daquele senhor rico, a Bíblia não fala a idade dele, mas a vida daquele rico se passou rapidamente, né? Se passou rapidamente. E o que importa não é se você tem dinheiro aquisitivo. O importante, não, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que dinheiro não é importante na vida do ser humano. Sim, ele é importante. Mas o que eu quero dar ênfase é o valor que nós damos realmente ao dinheiro. O valor que nós damos ao dinheiro esquecendo-se de Deus. E os dias daquele rico foi se passando. Foi se passando, até que chegou o dia que ele faleceu. E ele não se voltou para Deus. E é isso que acontece hoje em dia. Hoje em dia nós temos amado mais ao dinheiro do que a Deus. De fato é necessário que o dinheiro para a nossa vida, para pagar as contas, pagar aquilo que os nossos aluguéis, pagar nossas dívidas, mas o amor a Deus tem que estar em primeiro lugar e não ao dinheiro. E então aquele jovem se encontrou no inferno e quando ele olhou para cima, ele viu Lázaro, né? Ele viu Lázaro ali. Então, o que a Bíblia nos fala? Que aquele rico, ele queria pelo menos que Lázaro lhe molhasse a língua, porque o lugar que ele estava era de tormenta, de fogo, então ali era um ambiente muito quente. E versículos mais abaixo, ele pede, vai avisar os meus parentes, falando, ele dialogando com Abraão, avise meus parentes, manda Lázaro ir lá. Aí Abraão mesmo fala, se o povo tem Moisés e os profetas, por que eles ouviriam Lázaro? Né? Ou seja, não é o quanto você precisa, não é o quanto você necessita financeiramente, mas é o quanto você depende de Deus, né? Passa-se os anos, passa-se um bom tempo, a gente se preocupa, a gente se doa bastante, mas a gente acaba se esquecendo de Deus. A gente acaba se esquecendo do Senhor, com tantas preocupações. Agora mesmo teve essa questão da pandemia, né, do Covid-19, a qual muitos se esqueceram do Senhor. Se deixaram se preocupar, se levar pelas mídias sociais e não confiaram no Senhor. Tá certo, a gente temos que seguir as ordens do Ministério da Saúde, mas sempre confiando no Senhor, porque a gente fez uma aliança com Ele, né? A qual Deus deu seu único filho para morrer por nós, uma aliança que não tem como negar, mas que o nosso amor
e a nossa dependência venha estar somente do Senhor. Para que chegue o final da nossa vida e possamos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Para que chegar no final da nossa vida, nós venhamos se encontrar no seio de Abraão. Para que chegue no final da nossa vida, a gente pode dizer o quanto de Deus foi nos revelado. Oséias capítulo 6, se eu não me engano, Oséias capítulo 6, deixa eu ver se eu encontro aqui. Oséias. Acho que não vou encontrar. Aqui. Oséias capítulo 6, versículo 3, nos diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vida é certa. Ele descerá sobre nós como chuva, e como chuva fora de época, e regará a terra. Então, amados, não é o quanto você tem, não é o quanto aquisitivo você tem, mas é o quanto você depende de Deus, mas é o quanto você tem conhecido ao Senhor. Como eu disse, que possa chegar os dias da nossa vida finais e a gente possa olhar para trás e ver que não foi apenas fado, não foi apenas trabalhoso, mas foi gratificante servir ao Senhor, né? Que nós procuramos a conhecer o Senhor a cada dia da nossa vida e que nós possamos, sim, ter uma vida de retidão perante ao Senhor, para que quando chega o fim da nossa vida, nós venhamos se encontrar no seio de Abraão. E esta é a palavra que eu queria deixar ao coração a todos de vocês, que Deus venha proporcionar uma semana abençoada, uma semana de livramentos, né? Que Deus venha abençoar a sua família, venha livrar a sua família de todo mal, de todo homem perverso, todo homem sanguinário, toda peste perniciosa. Deus venha te guardar, né? Então, um bom dia a todos, uma boa semana, Deus abençoe a todos.